Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Você sabe que eu vou falar de cultura, que eu vou trazer informação dessa nossa terra brasileira. O convidado de hoje é um convidado muito especial porque tem um amor imenso pela nossa pátria. Eu estou falando de Luiz Fernando Pontes, que está recebendo o Ponto Certo aqui na sua galeria Mão Brasileira. Muito obrigada por nos recebermos assim tão acolhedoramente. Puxa, eu que agradeço, Érica. É um privilégio, um prazer, uma honra estar aqui com você falando sobre a arte brasileira, sobre a cultura brasileira e, sobretudo, a cultura popular brasileira, né? Eu quero, Luiz Fernando, antes de falarmos aí dessa cultura toda que nós vamos adentrar, quero falar um pouquinho de você. Me conta um pouquinho da sua trajetória, até para quem nos assiste lhe conhecer. Sim, obviamente. Eu acho assim que toda a minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive uma necessidade muito grande de estar próximo da arte, né? Eu acho que a minha história começou colecionando santinhos de papel e a minha ligação com o visual, ela começa ali. Quando eu começo a fazer cenas, há uma dramaticidade com aqueles santinhos de papel. Ali começa a minha coleção. Hoje eu me tornei um marchand e eu sempre me lembro dessa coleção de santinho de papel. De criança, eu adorando, imaginando as imagens, aquela visualidade que foi sendo criada. Então essa é a minha ligação muito forte com as artes visuais. Que interessante essa sua história. Então, com aqueles santinhos, eu criava diálogos, fantasias. Eu sonhava à noite com os santos, né? Com essa religiosidade. Eu também acho que a religiosidade ela está muito próxima da arte, né? Do trazer o divino, o humano necessitado do divino, e um dos caminhos dessa conexão com o divino é a arte, sabe? Essa relação de arte e divino. É revelador saber que tudo começou por algo que estava dentro de você. É incrível, incrível. E eu acho que aí a subjetividade vai sendo formada, emoções, sonhos. E eu sempre sonhei de ter um espaço como esse. E eu sou muito feliz, Érica, porque esse espaço, a Mão Brasileira, é uma loja, galeria, uma loja de museu. E eu sou muito feliz por ela ter iniciado assim no coração do Brasil, em Brasília. Daqui de Brasília, obras de arte brasileira, elas já atingiram diversos lugares do mundo. Então, quando as pessoas às vezes visitam Brasília, a primeira coisa, ou dá referência para quem vem visitar Brasília, que não pode deixar de conhecer a Mão Brasileira, porque aqui tem um retrato, tem um panorama do que é essa mão, o que é essa brasilidade, o que é a memória e o que é o orgulho de ser brasileiro, pelo fazer manual, de mãos habilidosas e mãos criativas. Olha, Luiz Fernando, é importante também dizer para quem nos assiste que a Mão Brasileira, ela está dentro de um centro cultural enorme aqui em Brasília. Isso. Totalmente aberto ao público, com a natureza em volta. Então a gente tem essa linguagem que Brasília tem, de natureza e o concreto materializado. Então, em 2018, a gente inaugurou a Mão Brasileira aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Um orgulho para mim, um privilégio, porque eu estou no maior centro cultural da América Latina,
né? Um lugar de cultura. Então, assim, aqui seria o lugar ideal, foi o lugar ideal para que eu pudesse trazer essa arte brasileira, né? Esse fazer pelas mãos, para que todo mundo pudesse conhecer e ter acesso, né? Então, eu recebo, assim, todo mundo que entra aqui na loja sempre fala assim, nossa, que maravilha, que beleza, que loja linda. Mas é porque a loja é linda porque a cultura, o fazer do povo brasileiro é lindo, sabe? Sim. Então é nada mais, eu tenho apenas um trabalho de tipografia, um trabalho de curadoria, de pesquisa, da melhor forma como que eu vou apresentar. Esse é o meu compromisso, de apresentar esse tesouro, que é a arte brasileira, né? Seja dos povos originários, do povo quilombola. Então é essa a minha obrigação, meu trabalho de curador. E também, Érica, eu sou muito feliz porque aqui do coração do Brasil, de Brasília, a loja já se estendeu. Nós estamos ocupando agora o CCBB Rio de Janeiro, a loja Mão Brasileira, na loja do CCBB Rio de Janeiro. Isso é muito legal. Então, o embrião, a semente foi plantada aqui em Brasília, agora já está no Rio de Janeiro. Eu vejo que já ganhou uma outra proporção, assim, tipo uma outra visibilidade com o Rio de Janeiro, sabe? Então isso me dá um orgulho danado de ter criado esse espaço, de estar gerando emprego, de estar gerando de ser um dínamo para a economia criativa brasileira. Você sabe, Luiz Fernando, você fala assim com entusiasmo tão grande, com energia tão intensa do que você faz, que é empolgante. Eu estou te falando isso, que você está conversando aqui comigo, e eu estou sentindo assim toda essa sua energia, essa vibração positiva. Como é bom, né? Isso. Poder trabalhar com aquilo que a gente gosta. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental. Na verdade, é fundamental esse gostar, esse amar, né? O que você trabalha, o que você faz, porque o mais importante do que vender, eu acho que você tenha que criar emoções, obras. Hoje, quando eu compro uma obra, quando eu adquiro uma obra para a loja Mão Brasileira, eu já vejo ela ambientando outros centros, trazendo a felicidade para outras pessoas, sabe? Então são energias positivas que vão sendo criadas desde a minha relação com o criador, com o artista, que vai essa energia sendo percorrida num trajeto até o ambiente final para onde que ela vai, sabe? E eu aprendi também isso tudo, esse amor com grandes pessoas brasileiras. Eu acho que eu frequentei o sítio do Burle Marx, que eu tive o primeiro contato com a arte popular brasileira também ali, né? Com a cultura popular, a valorização. O Burle Marx sempre utilizava no sítio dele, era uma espécie de museu. E tive contato com a Janete Costa, uma arquiteta, e sempre admirei o trabalho da Lina Bobardi, a criadora do MASP, a italiana. Quer dizer, o seu destino, vem de um... já estava traçado. Né? Vem de um respeito por essas pessoas também, que me ensinaram, que me passaram, que eu acho que aprendi com elas também esse amor que você está falando, sabe? Esse entusiasmo. O amor da Lina Bobardi pela cultura popular brasileira, o amor do Burle Marx, o amor da Janete Costa, de muitos outros, né? E também com os mestres brasileiros, com os escultores como GTO, Arthur Pereira, gente humilde, gente do interior do Brasil, autodidatas. E sempre me foi uma curiosidade muito isso, né? Como é que surgia isso, às vezes uma pessoa do rincão lá do interior do Brasil, né? Como é que poderia aquela pessoa, assim, no meio de tanta adversidade, ela ter o espaço dela de expressão, de dizer assim, estou aqui representando, estou aqui trazendo a minha cultura, com o meu fazer, com a minha arte. Aqui isso tudo me deixava assim, sempre curioso, falava assim, nossa, que maravilha é o ser humano
com o poder da criatividade, né? Como a criatividade humana transforma a realidade. Luiz Fernando, você tem ideia do que é essa energia que você produz? E cada objeto aqui, dentro desse seu espaço, ele vai receber essa energia. E você está enviando essa energia, mostrando a nossa cultura, a nossa riqueza do Brasil para o mundo inteiro. Verdade. Você tem ideia desse potencial? Eu acho que eu tenho sim, porque eu acho que cada peça, cada obra, que, por exemplo, aqui, ela tem memórias afetivas, sabe? Ela resgata ancestralidade. Tem coisas que são passadas de geração para geração. Então, esse fazer pelas mãos, hoje, quando uma peça dessa chega aqui na mão brasileira, ela está impregnada de energias ancestrais, memórias afetivas, a valorização de um território, de um lugar, sabe? É onde a pessoa vive. Enfim, é um composto de fatores, de energia, sabe? Que eu não sei nem como mensurar isso. Eu só sei que eu sinto. E eu acho maravilhoso quando as outras pessoas, como você está sentindo agora o meu falar, também sente isso, essa emoção positiva, sabe? Porque é essa a grande questão, valorizar o nosso patrimônio, valorizar a nossa gente, valorizar os nossos gestos, o nosso ritmo, o nosso som, nossa fala. Hoje você divide o seu tempo entre Brasília e Rio de Janeiro. Isso. E como é que fica essa ponte? Né? Você que é pontes, como é que fica essa ponte Brasília e Rio na sua vida? Eu acho lindo fazer esses links, né? Essas conexões, essas pontes. Então não é só entre o Rio e Brasília, é o Rio, Brasília e a minha pesquisa que eu faço. Por exemplo, agora eu já fui convidado para fazer uma excursão pelo Pantanal e pelo Mato Grosso do Sul, onde eu vou visitar diversas etnias indígenas. Vou visitar acampamentos indígenas, vou visitar os terenas, o Caduel, comunidades. Então, já estou assim, pensando que nesse decorrer desse mês, vou passar 9 dias percorrendo o Pantanal, mais uma vez. E eu sei, porque é tão forte, é tão dinâmico esse poder da criatividade, que eu vou conhecer outras pessoas que vão me trazer novos elementos. E isso me reenergiza, me retroalimenta, sabe? Uhum. E dizer assim, tipo, a criatividade não para, ela é inesgotável, ela é uma riqueza inesgotável. E eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, essa criatividade do ser brasileiro. Sabe? A criatividade de trazer emoções positivas, de ser brasileiro. E o que é o poder dessa criatividade? E foi interessante você tocar nesse aspecto, porque o brasileiro, ele realmente tem essa criatividade de conseguir desenvolver várias atividades ao mesmo tempo. Sim. Né? Tem algumas nações, isso não é uma crítica severa que eu estou fazendo a outras nacionalidades, de que as pessoas só conseguem fazer um determinado tipo de coisa e se sente, né, ou confuso ou limitado. Sim. A desenvolver outra coisa no momento em que está fazendo aquela atividade. Por isso são muito especialistas, né? Existem especialistas só para determinadas coisas. E nós brasileiros temos essa gingada. Essa capacidade, né, de fazer algumas coisas. Eu já imaginei uma roda de capoeira, assim, que gingou e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas muitas vezes as pessoas começam fazendo várias atividades e ela descobre, assim, o talento é tão forte, ele parece que ele está interno. E de repente ela começa por um caminho, mesmo fazendo outras atividades, que ela fala assim, não, o meu foco vai ser esse daqui, é a arte.
porque ela começa a ter reconhecimento do outro por aquele trabalho. E esse reconhecimento do outro é fundamental para a valorização dela, para retroalimentar, para dar os feedbacks, para que as pessoas assim, não parem de criar mais e direcione e focalize. Meu caminho é pela arte. É por esse caminho que eu vou fazer o meu trabalho, que vai me dar o bem-estar, que vai me trazer também o bem-estar para outras pessoas. Então, assim, é muito importante o reconhecimento social, né? Não basta você ser criativo, você tem que ter o olhar do outro. Eu acho que os papéis assim, de lojista como eu, de galeristas, de marchands, são fundamentais para fazer essa ponte entre a criação e o mercado de arte. É fundamental. Isso. Porque é o seu trabalho que vai dar projeção a esses artistas. Isso. Você estava falando aqui de mestres, né? Isso. Autodidatas, e que são pessoas simples, e que dentro da sua simplicidade são pessoas grandes. Exato. E que você faz essa ponte para que elas sejam também conhecidas pelo mundo. Eu faço a ponte, sim, e também vou te falar uma coisa, eu estou sempre aprendendo. Esse acho que é o maior legado. E o meu olhar está sempre curioso, e assim, e as trocas, e a questão do respeito, da admiração que você tem pelo artista, pelo artesão, são coisas tão grandes, esse respeito, essa admiração, e fica recíproco, sabe? Quando um artista também confia em você, de entregar o trabalho, de fazer assim, não, você vai levar o meu trabalho, porque eu sei que você vai levar o meu trabalho com ética, vai levar essa questão, vai ter a questão da estética e da ética. Que é muito importante, né? A gente tem que valorizar, principalmente essa questão ética. Eu acho que quando a gente consegue dar valores e valores reais, né? Que são intangíveis. Isso. Dentro de um mundo, de um universo, né? Que estamos vivendo, de transição, aonde há uma inversão de valores. É muito importante a gente preservar essa questão da ética, da disciplina, da verdade, da transparência e a valorização da pessoa humana que está por detrás daquela arte. Fundamental esses quesitos. E eu acho que esse é o nosso grande propósito na mão brasileira. Além de valorizar, um dos nossos propósitos é ter um comércio justo, transparente. Eu acho que todo mundo tem que estar uma cadeia produtiva, como outra qualquer, porque existe um mercado de arte, mas esse mercado de arte ele tem que ser igualmente bom para quem cria, para mim que estou fazendo essa ponte e para o consumidor final da arte, sabe? Então, assim, tem que haver uma transparência, tem que haver um tripé que seja justo para todos. Isso é fundamental. Então, assim, se uma parte desse tripé, se um pezinho dele, dessa engrenagem, tiver alguma dificuldade, algum problema, eu acho que o tripé, eu acho que fica prejudicado. Então, assim, ética e estética estão juntos. Isso é importante, você falar dessa questão do tripé, porque mostra exatamente essa junção que você faz, né? Você faz uma união, né? Aí completa a sua ponte. Perfeito. Luiz Fernando, me fala assim, um pouco dessa trajetória que você iniciou lá. Você já contou uma parte ali da sua infância, da sua inspiração. E quais foram os outros caminhos que você percorreu? Sim. Para hoje estar, eu vou dizer que na exaltação da sua vida, por estar fazendo aquilo que mais te inspira. Certo. Como é que foi esse caminho, senhor? Eu profissionalmente eu trabalhei dentro do banco, eu trabalhei no Banco do Brasil, que foi uma grande escola para mim, assim, contribuiu fortemente para a minha formação de ser humano. É lógico que eu vinha trazendo valores fortes que eu aprendi com a minha mãe, né? Eu acho que a minha mãe foi a minha grande formadora
E essa trajetória no banco foi uma trajetória em que eu fiz mestrado, doutorado, tive premiações internacionais, né? Mas sempre também com o meu olhar pela arte, para a arte, né? O próprio Banco do Brasil me contribuiu, porque eu era professor dentro do banco, e aí me contribuiu para que eu viajasse pelo interior do Brasil. Ao mesmo tempo que eu dava aula, nos fins de semana eu eu ia ao encontro da arte, né? Então, já criando os vínculos, criando as relações. Então, é como se eu estivesse mapeando, né? Mapeando esse fazer artístico. Interessante você falar, né? Olha como é que a ancestralidade e a arte estão ligadas na sua vida interna. Você agora falou da sua mãe. Você trouxe a sua ancestralidade para cá. E ao mesmo tempo, esse teu amor pela arte. Sabe, Érica, eu acho que todos nós temos que valorizar muito a nossa trajetória, valorizar a nossa história. Não é que tem história melhor do que a outra. Cada um de nós tem a sua história. Isso. Nós temos que valorizar nossas histórias. Eu acho que eu aprendo muito com os mestres, com esses artistas, porque eles valorizam as histórias dele, as histórias de vida dele, sabe? Sei. Valoriza isso. Valoriza o fazer artístico, valoriza o trabalho dele, porque eu acho que é importantíssimo isso. Primeiro, você ter consciência que você é um artista, que até o momento de a obra estar acabada, você passou por um processo, às vezes tem um sofrimento criativo, houve uma revolução dentro de você, sabe? Até você concluir aquela obra e ter a admiração do outro. Então isso tudo leva a um processo de valorização da sua história. Todos nós temos que valorizar a história. Não existe história melhor do que a outra. Eu também concordo com você, até porque é o seguinte, né? Quem é o protagonista principal da nossa história somos nós mesmos, dentro da nossa vida. Mas, Fernando, o ponto certo é chegando ao final. Passa rápido? Eu sempre acho que passa rápido. Mas eu gostaria que você mandasse uma mensagem para quem nos assiste, né? Dessa sua amor, que venha conhecer o mão brasileira. Manda a sua mensagem para quem está nos assistindo. Certinho, obrigado, obrigadíssimo, eu estou emocionado. Não sei se eu vou conseguir muito, porque é emoção pura aqui, mas eu queria fazer um convite que quem estivesse no Brasil, em Brasília, ou passando pelo Rio de Janeiro, no CCBB, fosse lá. Eu gostaria de dar um abraço para todos, abraçar. Eu adoro receber as pessoas, conversar com as pessoas, fazer essas conexões com a arte. Eu acho isso importantíssimo. E eu acho que assim, agradecer a todo mundo, a todos os artistas, os mestres, né, por ter contribuído para que o mão brasileira seja o que é hoje, né, esse potencial, esse lugar de valorização da arte brasileira. Olha, muito obrigada por nos receber aqui e assim da melhor forma. Eu estou me sentindo super à vontade, muito bem acolhida. Axé. Nesse cenário maravilhoso e sucesso com a mão brasileira. Viu? Axé. E você que nos assiste, gostou do programa de hoje? Pois então, se estiver no exterior e vier ao Brasil, a Brasília, ao Rio de Janeiro, ao CCBB, além de você ter um passeio fantástico, você ainda vai poder conhecer o mão brasileira e levar um pedacinho da cultura do Brasil para sua casa. E o brasileiro, vem aqui, né? Também conhecer, vem valorizar a sua arte. Até a próxima semana.